solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social. vozes do bem. Desde pequena eu sempre tive cachorro. Não sei falar para você de onde surgiu esse amor enorme mas eu acho que já está no sangue, porque eu falo que isso não é um trabalho. As pessoas pensam que é um trabalho. O trabalho é remunerado. Eu digo que isso é uma missão. Muitas vezes as pessoas acham que a gente é louca, algumas chamam a gente até de proteloucas, mas eu penso assim, da mesma maneira que existem as pessoas que cuidam dos idosos, que cuidam das crianças, que cuidam das pessoas de rua, tem a gente que cuida dos animais, né? Então, desde criança eu sempre gostei de bicho, até uns 4 anos atrás eu só tinha 9, e depois que eu loquei essa chácara, né, e a gente acaba tendo um pouco mais de visibilidade das pessoas, hoje eu tenho 128 cães. A maioria todos de resgate e de maus tratos. Eu loco uma chácara, lá eu tenho 41. Aí eu tenho um outro abrigo no centro da cidade e eu tenho mais a minha casa aqui, que era para ter 7, hoje eu estou com 25. Na verdade, esses cães que vieram para cá são cães de raça, bem debilitados, doentes, de maus tratos, que exigem uma atenção um pouco melhor, então por isso eu trouxe eles para cá. Mas eu tenho mais 2 pessoas que cuidam dos meus outros 2 abrigos, mas lembrando que tudo isso como protetor independente, né? Eu já estou na proteção animal há 14 anos. Eu tinha 5 cães, aí pegava um, aí doava o outro. Mas depois que você começa a pegar, as pessoas acabam conhecendo você, você vai na casa de ração, eu resgato. Aí um vai passando o telefone, aí um liga, pede ajuda, e você não sabe falar não. E aí vem a famosa frase enxuga-gelo, né? Aí a gente está sempre recolhendo, acudindo, mas a gente não tem respaldo de nada e nem das pessoas que pedem ajuda. Desde os 4 anos de idade a gente tem a loja, é uma loja totalmente familiar, só trabalha a família e a gente acredita que o pet também é parte da família, então a gente prefere de família para família atender todos os clientes aqui. Eu nasci no meio de gato e de cachorro, né? Chegou uma fase da minha fase de criança, quando meu pai abriu a loja, o povo doava tanto cachorro pra gente que a gente chegou a ter 28 cachorros dentro de casa. E a gente tinha dó de doar, a gente ficou com os 28 bichos. Hoje eu tenho 5 gatos e um cachorro, tenho aqui na loja o Zeus, que fica aqui, que é o nosso ringneck, que é o nosso mascote, a gente fala que é o mascote. Mas o meu pai tem cachorro, tem gato, a minha irmã tem cachorro e tem gato, e eu os passarinhos, que os passarinhos são delas, né? A gente sempre gostou muito de bicho e sempre trabalhou em prol deles, né? O resgate é fácil. Pedir ajuda para o resgate é fácil. O difícil é depois do resgate, porque daí vem toda a parte de veterinário, ração, cuidado. Então, essa é a parte difícil. O pedir ajuda é fácil. Hoje, por exemplo, eu gasto de ração em torno de R$ 3.500 por mês. São 15 quilos de ração a cada 2 dias, né? Para um abrigo. Então, vamos lá, eu gasto 2, 4, 6 sacos de ração de 15 quilos por semana. Então, você faz as contas aí, cada saco em torno de 60 a 100 reais. Aí vem as clínicas veterinárias. Aí você deve 5 mil em uma, 3 mil em outra, 4 mil em outra. Aí vem os medicamentos. Aí como eu custeio isso? Com o meu salário e com algumas lives que eu faço beneficente, que eu tenho um bazar online. Aí eu faço essas lives. Não dá para pagar tudo, mas a gente paga alguma coisa. E algumas pessoas parceiraças minhas, que faz rifa e manda dinheiro de rifa, ou alguma doação, alguém doa 2 sacos de ração, mas no mais é um milagre acontecendo todo dia, porque realmente não existe ajuda financeira. Aí eu fico pensando, né?
Eu tenho 128, a fulana tem 90, a ciclana tem 50. Você já imaginou se todas as protetoras resolvessem dar um basta e soltar todos esses cães na rua? O que seria da cidade? A gente não pode abraçar o mundo, mas eu acredito que de pouquinho em pouquinho as coisas vão ficando mais fáceis. Se eu ajudo, se o fulano ajuda, se o Beltrano ajuda, isso vai gerando uma corrente e no final vai conseguir ajudar mais bicho e mais pessoas também, né? Não, a gente não pode falar só em doação para animais. É que animais, a gente que gosta de bicho, a gente considera mais vulnerável. A gente tenta fazer de uma forma que não prejudique a gente, porque querendo ou não, a gente é um comércio. A gente precisa vender para poder lucrar e alimentar todos os nossos bichos e toda a nossa família. Mas a gente tenta achar uma forma de, como eu posso te dizer, um meio termo. Em fazer desconto para algumas pessoas que a gente sabe que tem bastante bicho. E eu trabalho com hospedagem pet, babá, né? Fico tomando conta dos animaizinhos que são resgatados e não tem para onde ir após o resgate. Muita gente não pode levar para casa, ou porque a família não aceita, ou porque filho tem alergia, ou porque simplesmente não quer o compromisso de ter um animal em casa. Aí eles acabam ficando aqui até uma adoção. Tem cerca de 20 cães e cerca de 20 gatos, mais ou menos. Eu peguei um animal na rua, posso levar para você? Não, você pode, mas primeiro você vai passar num veterinário, vai fazer o teste se for gato, FIV-FeLV, se for cão, sinomose, parvovirose. Vai agendar uma castração, né? Não tem como eu ficar com um animal sem castrar aqui, né? Que são muitos. Por mais que os outros sejam castrados, dá briga, entendeu? Então, eu tenho várias coisas que eu preciso ter, vários quesitos que precisa estar preenchido para que eu possa hospedar o animal. Os testes, se não estão com nenhuma infectocontagiosa, precisa estar com vermífugo, precisa estar com antiparasitário, precisa estar com hemograma para ver se não vai precisar de nenhum tratamento. Aí sim, ele vem para mim, para eu cuidar. A partir do momento que você doa um animal para alguém, você tem que saber para quem você está doando. Senão, daqui a 3 meses, você vai acabar resgatando esse mesmo animal. Entendeu? Tem um termo de adoção. Saber se a pessoa tem condições de bancar um animal com uma ração de qualidade, bancar um veterinário se precisar, bancar as vacinas, bancar a castração e tudo mais que o animal precisa, né? E existem pessoas que são muito folgadas, que só pedem ajuda, ajuda, ajuda. Você vê, São José é uma cidade enorme, nós temos o quê? Nem 20 protetores. Daí aparece um cachorro lá, todo mundo, cadê o protetor? Cadê a ONG? As pessoas precisam entender que nós estamos sobrecarregados, né? Nós estamos doentes mentalmente, psicologicamente, porque a gente não consegue falar não. E aí eu falo, quem muito ajuda, não se ajuda. A gente chega num ponto que quando a gente começa a ajudar muito, a gente não se ajuda mais. Mas eu já tive problemas assim, eu quero um cachorro para dar de presente para minha filha. Quantos anos sua filha tem? 5? Eu não dou. Eu não faço adoção. Chega na Páscoa, vamos falar do coelhinho de Páscoa. Eu vou dar um coelhinho de Páscoa. Passou a Páscoa, aí solta coelho. Ou chega o dia das crianças, eu vou dar um cachorrinho, aí solta. Porque o final do ano é o recorde de abandono. Porque as pessoas querem viajar, elas não querem pagar hotelzinho para os animais ficarem, elas não têm com quem deixar, então eles soltam na rua. A gente tenta ajudar o máximo de pessoas quando dá filhote, a gente orienta a castrar para não aumentar, a gente tenta doar os filhotes postando no status, nas nossas redes sociais, conversando até com pessoas que a gente sabe que quer um bicho, que vão ser tutores, que vão ser responsáveis, porque não adianta só doar, tem que ser uma pessoa responsável, que vai castrar o animal, que vai vacinar, que vai cuidar, porque não é só adotar. Eu acredito e sempre falo com meus clientes, o animal é um filho. Você tem que ter um dinheiro reserva para se ele precisar ir no veterinário, você tem que ter um dinheiro em reserva que se der uma dor de barriga para você comprar um medicamento. Então não adianta adotar por adotar, você tem que saber que ele vai gerar um custo e você tem que cuidar também. Eu acho que a conscientização é uma das coisas primordiais, né? Principalmente no caso de gatos, dando um adendo aqui que a Paula é uma das únicas que tem um espaço específico para gatos. O gato ele dá cria a cada 3 meses, então é principal, como que eu vou explicar?
O gato eu acho que é o mais difícil, você tem que castrar, tem que manter castrado, manter em ambiente preso, telado, porque ele foge, é da natureza dele sair, tanto o macho quanto a fêmea. Tentar mostrar mais para o pessoal como que é esse programa que vocês estão fazendo, é maravilhoso, porque vocês têm que mostrar o dia a dia de um cuidador, um dia a dia de um protetor, para eles entenderem que não é fácil, não é só pegar um bichinho e largar na frente da casa deles para eles recolher e cuidar. Tem um custo, tem um trabalho, tem uma demanda enorme para poder atender esse animal, né? Tive que parar com hospedagem para animais de tutores particulares de final de semana, porque às vezes eles chegavam em casa com o cachorrinho, viam um animal mais debilitado, machucado, né? E ficavam assim, nossa, mas eu vou deixar meu animal aí? Eu falei, não, então eu prefiro dar o suporte para um animal resgatado do que dar o suporte de final de semana para quem tem, né, condições de cuidar bem e pode muito bem deixar de viajar ou deixar em alguma outra hospedagem. E aí comecei a hospedar os resgatados. A doutora Raquel, ela tem a clínica aqui pertinho, então eu tenho a facilidade de qualquer emergência, eu chamo ela, dá 3 minutos ela está aqui em casa. Aí ela faz as vacinas para mim, ela faz os atendimentos de emergência, ela faz um valor diferenciado, né? E tem que fazer um valor diferenciado, não tem que cobrar R$10, porque é o trabalho dela, ela estudou para isso, ela tem toda uma estrutura que ela montou para que ela possa atender. Até hoje a gente conversa muito com o pessoal que vai fazer um tratamento, por exemplo, com uma amoxicilina. Compra a caixa com 10, vai usar 4 comprimidos para doar esse medicamento antes do vencimento. A gente vai orientando alguns clientes. Lógico que senão não são todos que dão essa abertura para a gente poder falar sobre o assunto, mas os clientes mais chegados, que a gente conhece mais, a gente pede. Se você não for usar mais o medicamento, traz, que a gente doa antes do vencimento, porque vai perder, a pessoa não vai usar mais, já terminou o tratamento do cachorro. Então a gente pede sim para doar, para poder ajudar mais pessoas, né? Eu não me intitulo como protetora hoje mais, hoje em dia não me intitulo como protetora, eu procuro ajudar. Então, a Raquel, a doutora Raquel, ela faz doações para mim, eu pego certas doações que ela me dá e fico para mim. O que eu não vou usar, que eu sei que tem utilidade para a Alessandra, eu dou para a Alessandra. O que eu não vou usar, eu sei que vai ter utilidade para a Bia Moraes, eu dou para a Bia Moraes e eu reparto, entendeu? O que eu ganho. Então, eu acho que todo mundo, né? Eu ganhei uma medicação aqui, tá vencendo no mês que vem. Você precisa? Sim, eu preciso. Toma, é sua, porque eu não vou precisar, vai perder. E eu vou jogar no lixo. E assim também, é uma vida de raça, é uma vida vira-lata, né? Porque muita gente, eu queria um cachorro pequenininho. Você tem shih tzu, você tem bulldog, você tem... Não, eu tenho animais resgatados, né? Então, isso também, a pessoa tem que se conscientizar que não é um animal de raça ou um animal vira-lata tem menos valor do que o outro, né? E mesma coisa que, mas eu não tenho espaço. Mas o melhor para ele viver num espaço, né, um pouco menor do que aqui, mas ter uma vida, alguém que se dedique a ele, do que eles viverem em bando o resto da vida, né? Num hotel o resto da vida. O que me chateia é o que eu te falei, o tipo de preconceito, né, que uma pessoa às vezes vem conhecer aqui, às vezes acontece de um animal estar convulsionando, a pessoa acha, nossa, mas o animal está convulsionando, tá, porque ele é epilético, não é porque eu quero que ele convulsione, entendeu? Ou às vezes, mas tinha um cocô, sim, tem cocô, né, não tem como, agora você está dando sorte, porque não tem, porque normalmente tem. E animais em tratamento, o povo tem, sabe, um nojinho, parece alguma coisa assim, um preconceito. E isso eu fico bastante chateada, porque no meu caso são os que me chamam mais atenção. São os que eu gosto de cuidar, entendeu? Os que precisam de cuidado, precisa de curativo, precisa de medicação. Então, agora eu tenho poucos paraplégicos, mas eu já tive 5 animais paraplégicos ao mesmo tempo. Então, a maioria dos paraplégicos, eles são incontinentes. Aí, se chega alguém aqui no portão, o cachorro late, ele vai fazer cocô enquanto ele late, porque ele é incontinente. Aí a pessoa já, sabe? Então, isso me chateia um pouco, porque é muito bonito o que você vê no Instagram, mas a realidade não é o que você vê no Instagram. Você pode ter certeza que não. É bem diferente.
gente veio morar junto aqui faz um tempo. Aí, como eu trabalho em casa, eu trabalho home office, e eu ficava muito sozinho. Ela saía para trabalhar, tudo mais, e eu tava sentindo isso, porque na casa dos meus pais sempre tinha muito cachorro, sabe? A gente resolveu adotar um. A princípio seria um gato, porque eu já tinha gato, sempre fui gateira, assim. Cachorro eu não tinha. Assim, eu tive quando eu era criança. A gente parou o carro lá, desceu, começou a ver, a gente já viu que não ia ter gatinho na feira, que era só cachorrinhos. Mas mesmo assim a gente resolveu ficar. Então a gente entrou um pouquinho mais e eu já dei de cara com ele. E tava no cercadinho, um pouquinho mais quietinho. Os outros cachorros estavam todos animados, pulando, fazendo festa, assim, querendo chamar atenção, porque já tinha bastante gente. E o Antônio estava mais quietinho, na dele, assim, um pouquinho de canto. E na hora que eu olhei para ele, eu vi essa linguinha para fora, assim. Ele olhou para mim e falei, ah, não, vai ter que ser ele mesmo. Na feirinha tem tanto bichinho fofo, tem tanto cachorrinho bonitinho. Tinha filhotinho, filhotinho é aquele, você bate o olho e você, nossa, que fofo. Mas quando você vê um, ele chama a atenção, porque tem um jeitinho, tem uma personalidade. E eu acho que o Antônio foi muito isso, da personalidade dele, do jeitinho, porque ele tava quietinho, num cantinho. Ele não tava se exibindo que nem os outros. Ele tava lá num canto. Aí eu acho que foi isso, assim, a personalidade do bichinho que chama a atenção. Daí a gente já descobriu que ele era um pouquinho mais idoso também, então acho que isso trouxe o lado emocional e a gente resolveu dar uma segunda chance para ele, né, um lar para ele. E foi nessa circunstância, eu olhei para ele e foi amor à primeira vista. Ficou bem bonito, né, Tânia? Isso. A gente estima mais ou menos que ele tenha uns 12 a 13 anos, porque como não tem dentinho, é mais difícil de calcular a idade dele. E assim, sabemos bem pouco da vida dele. A gente sabe que ele estava abandonado, magrinho, na rua, quando a Alessandra achou ele. Aí ficou um ano com ela, até a gente encontrar ele na feirinha. Acho que a primeira pessoa que bateu o olho e viu o Antônio foi o Davi, no caso. E a gente ficou olhando, pensando. Ele foi muito mais emocional, né? Tipo, um cachorrinho velhinho. Imagina o que ele já ter passado. O passado dele. Por que ele tá sozinho, sem ninguém? Será que ele foi maltratado? O cachorrinho velhinho. Geralmente o pessoal pensa muito sobre saúde e gasto. Então, quando ele falou do Antônio, eu também joguei essa questão pra gente pensar. Só que acho que é mais do que dinheiro, assim, mais do que o que ele pode me dar de custo. Um cachorrinho velhinho, ele tem muita energia, sabe? Ele também já tem a personalidade dele já formada, já tá calminho. E é assim, um bichinho muito doce. Como eu já vejo outros animaizinhos no pet shop, eu já conheço também alguns velhinhos. E eles são, na maioria, uns amorzinhos. São doces, são calmos. Eu acho que a gente tinha que olhar eles como também um ser humano. Tipo, como a gente vê um senhor num asilo. Então, ele tinha bastante medo, principalmente quando a gente ia varrer a casa, assim, pegava vassoura, alguns objetos na mão. Ele já saía correndo, ficava acuado em algum canto. E isso leva a gente a pensar que talvez ele sofreu maus tratos. Quando a gente adotou o Antônio, ele ficava aqui em casa comigo nos primeiros dias, principalmente nas primeiras semanas, ele chorava bastante, porque como ele veio de um abrigo, ele estava acostumado a ficar com vários outros cachorros. E lá é aberto, né? Então ele ficava sentado no chão olhando a janela e queria passear a todo momento, queria ficar na rua, ver o movimento. Mas aí, depois passou um tempo, ele foi se acostumando, a gente foi se adequando a ele também, né? A gente começou a passear mais vezes com ele ao dia, depois a gente foi reduzindo, assim, para ele entrar na nossa rotina também, de saber que não pode passear toda hora. Então, acho que isso é importante também, porque a gente se adequa ao cachorro, mas o cachorro também se adequa a gente. Por mais velhinho que seja, ele consegue aprender, consegue entrar na nossa rotina também. A gente percebe, né, bem claro isso, que as pessoas
quer às vezes um cachorro de raça, um cachorro que seja pequeno assim, porque pensa que é ligado ao trabalho, né? Tipo, quanto menor o cachorro, menos trabalho ele vai dar, ou menos gasto, né? Não precisa gastar tanta ração. Então, tem essa questão de estética, de aparência também, e isso acaba meio que levando a esses cachorros que são um pouco mais vira-latas assim, a serem abandonados, né? Então, quando a gente vai nessas feirinhas de adoção, a gente percebe que a maioria são de raça indefinida. Às vezes são cachorros que estão um pouco mais magros, porque não são cuidados, assim, às vezes estavam em situação de rua. Então, geralmente o pessoal já bate o olho e já fica meio de cara, já vira o rosto. Então, acho que é muito importante essa conscientização para a gente saber que também eles merecem, né? Merecem uma casa, um lar, merecem carinho, um amor, porque são como qualquer outro cachorro, né? Então, todos eles têm esse lado carinhoso, afetivo. Então, acho que isso tem que ser levado em conta na hora da adoção. Então, desde que a gente adotou faz 8 meses, não faz nem um ano. Mas, realmente, parece que ele foi feito pra gente. Ele é uma criança. Chora, querendo atenção, segue. Ele é super grudado com a gente. Vai pra cima e pra baixo, a gente passeia muito com ele, sai tudo com ele. Pra onde a gente vai, ele vai junto. Também deita, dorme com a gente. Ele faz tudo, é tipo um companheiro inseparável, o Antônio. E tá sendo... E foi bom. Muito bom, porque a gente achou que ele ia ficar quietinho, por ser velhinho, não fazer muita bagunça. Mas vira e mexe, tem que brigar com eles. Não faz isso, Antônio. Sai daí. Mas é uma companhia agradável. Mudou totalmente, porque antes eu acordava assim, já ia tomar um café e não tinha ninguém para falar. Às vezes tinha dias que eu ficava em casa e acabava nem falando assim uma palavra. E agora com ele em casa é a companhia total. Ele deita assim do meu lado, perto do computador. Às vezes vem almoçar aqui na sala, no horário de almoço, ele vem, deita do meu lado, a gente assiste TV junto. Então é como se fosse outra pessoa, uma companhia mesmo aqui em casa comigo. Como eu trabalho no pet shop, sempre tem feirinha lá. E, gente, tem pessoas que chegam buscando um estereótipo de bichinho. Eu quero um bichinho desse tamanho, com essa aparência, fofinho. E não olha por outro cachorrinho que tá ali. Não dá chance, oportunidade de ver, de fato, aquele bicho e ver a personalidade dele, o jeitinho dele. Então, principalmente idoso também, que é realmente um tabu por causa da questão financeira, né? E assim, realmente, qualquer adoção vai te dar um gasto, qualquer coisa que você vai dar um gasto, mas não quer dizer que ele vai ser um prejuízo, né, financeiro. É mais um ganho emocional, é um apoio pra gente. E até agora o Antônio não deu um problema, ele é super saudável. É só você realmente cuidar, né, com amor, que nem se cuida de uma criança, de qualquer pessoa. Você cuidando bem, ele fica bem. Vamos? Vamos passear? Vamos lá passear lá fora? Vem? Vamos? Vamos passear? Vamos? Vamos lá. Mas eu acho que a proteção animal ela é igual a uma religião. Todos acreditam em deuses diferentes, mas o caminho é um só. A partir do momento que a proteção animal entender que nós todos estamos numa mesma missão com um único propósito, nós conseguimos fazer uma rede de apoio, principalmente na internet, todos unidos para que a proteção animal seja mais vista, mas o intuito é um só e a missão é uma só. Então eu acho que se todos os protetores se reunissem, a gente podia fazer uma rede de apoio, sim, na internet, com o único propósito de conseguir angariar fundos. Para isso funcionar, precisa ter campanha de conscientização nas escolas, principalmente. Em bairros mais distantes, que as pessoas são mais simples e não conseguem entender, né, a importância de uma castração. E a rede de apoio na internet. Eu acho que isso é primordial para a gente. Até hoje, né? Eu penso 3 vezes, falo, vai, não pega, não pega. Porque não tem como você ver e passar reto.
né? Então é uma coisa que eu acho que eu vou fazer pro resto da minha vida, porque eu não consigo não fazer. Em relação ao abandono, tá abandonando uma vida. Eu vou me mudar, não posso levar meu cachorro porque não tem espaço. Vai deixar o carro porque não tem garagem? Não vai. Então leva o cachorro. A gente sabe que o animal ele é muito mais forte a dor do que o ser humano. Mas eu fico pensando, gente, como que as pessoas não veem isso, sabe? Então, a gente, quando fica mais velha, você se compadece mais, eu acho que você começa a entender mais que aquilo é uma vida. Daí, assim, eu já gosto do animal, então, não, eu vou fazer por ele, né? Né, Marie? Olha aqui. Só de ver, olha aqui. A gratidão. Amor. Quer mais gratidão que isso? Eles sentem quando as pessoas gostam, amam, quando tá dodói, né, filha? Eles merecem também ter uma segunda chance, conhecer, né, como é ter uma família. Porque tem cachorro que nunca é adotado, fica velho e nunca conheceu uma família. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do Bem.